ou suspender essas tarifas? Muito simples, eles podem se organizar, bater a porta do STF e pedir para parar com a perseguição. Por exemplo, uma boa primeira sinalização, e eu tenho falado isso nas redes sociais, não é que eu queira pautar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele já pautaria uma anistia, né, ampla, geral e restrita, ampla, porque tem muito mais do que o pessoal do 8 de janeiro sendo perseguido, né? Tem a juíza Ludmila Lins Grilo, o Alan dos Santos, várias outras pessoas que não têm relação com o 8 de janeiro e que sofreram, né, com Alexandre de Moraes, pessoas inclusive desmonetizadas, lembro lá em 2021, pelo TSE, do ministro Salomão. Então, esse seria um excelente primeiro passo. E o presidente Hugo Mota já falou que ele gostaria, né, antes da eleição dele, ele falava abertamente, que seria uma pauta que ele colocaria em votação. Porque ele, assim como o Arthur Lira, falava, né, olha, o plenário é que tem que ser o senhor das decisões. Não necessariamente que o Mota goste ou não da anistia, mas sendo uma pauta prioritária do PL, como é, né, ele colocaria em votação. Por que ele não colocou? Porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. O pai dele é prefeito, né, numa prefeitura lá do Nordeste. A Polícia Federal bateu lá. 2 dias depois, o Alexandre de Moraes chamou o Hugo Mota para conversar. E depois desse jantar com o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota mudou da água para o vinho. Então, isso faz parte dessa crise institucional que eu tenho dito. Temos que resolver essa crise antes do comercial. Então, se o STF conseguir retornar para sua casinha, né, retornar para sua competência constitucional, a coisa já fluiria muito bem. Já seria, né, uma possibilidade gigantesca para o Brasil sentar à mesa e conversar sobre essas tarifas do ponto de vista comercial. Então, entenda que nós temos que resolver a questão institucional antes. Né? Não vai adiantar fazer comissão. Né? A nossa embaixadora ela sequer é recebida aqui no State Department. Inclusive, diga-se de passagem, né? Já que a gente estava falando de embaixador anteriormente, Delmori, a embaixadora ela veio dar um piti no State Department quando teve a visita do David Gamble Jr., junto com o Ricardo Pita, né, o David Gamble Jr., que é o coordenador para sanções do State Department, quando eles vieram visitar o Brasil, tiveram várias agendas, inclusive com autoridades do governo, e a embaixadora foi dar piti no State Department. Essa é a pessoa que acha que agora vai ter condição de sentar à mesa e negociar. E pior ainda, quando ainda imaginam que podem mandar o Geraldo Alckmin para fazer isso. Por favor, se querem resolver o problema, e aí eu falo, né? Eu acho que o Lula não quer, porque ele deve estar adorando, ele está vendo uma oportunidade de resgatar a popularidade dele, emplacar uma nova narrativa, como se agora, da noite para o dia, tivessem se transformados em patriotas e até defensores do agro, que outrora era fascista. Né? A nossa embaixadora deu um piti lá no State Department, agora querem colocar o Geraldo Alckmin, só que todo mundo aqui viu a foto do Geraldo Alckmin ao lado de líderes terroristas, na posse do novo presidente do Irã. Estava lá, né, algumas lideranças dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, pessoas que assassinaram centenas de americanos em diversas oportunidades. É sério mesmo que estão pensando em colocar essa pessoa para vir negociar aqui, antes sequer de uma sinalização? Então, qualquer medida, né, qualquer tentativa nessa direção, não é só que ela não é bem-vinda, ela não vai ser frutífera, porque nós estamos lá dentro e já falaram para nós, não haverá recuo. Você não se Eduardo, recorda agora, quando que o presidente Trump ele recuou com relação a uma medida dessa? E o Trump ele saiu vitorioso em todas as disputas que ele entrou, seja no Irã, né, seja no Canadá com o Trudeau, da questão da imigração, seja com o México, na apreensão recorde de fentanil, que veio depois das tarifas do Trump. Então, o Trump não perdeu nenhuma até hoje. Eu lamento que as autoridades brasileiras não estejam cientes e pensando no interesse público em primeiro lugar, né, na pessoa que faz a unha, no entregador do iFood, e esteja aproveitando essa oportunidade para querer jogar em nós a responsabilidade de uma crise que é deles, institucional. Mas, Eduardo, você não conseguiria prever esse efeito rebote que tem nas intervenções do Trump, como aconteceu no Canadá, por exemplo, de ele interferir e a esquerda ganhar com isso? Você não imaginou que isso ia acontecer no Brasil também? acontecendo em todos os países. Está acontecendo em todos os países. Eu não posso Quais são ser todos os político. países? Quais são todos os países? Canadá, onde mais? Canadá. México, onde mais? México se Não, fortaleceu, México Petro se fortaleceu. Não, México todos já estava liderando. se fortaleceu Não nada no brutalmente. Petro se fortaleceu brutalmente, estava quase acabando o governo, deixando. Mas Vários Eduardo, países. México. o Eduardo Petro não chegou à eleição. Petro não pode se reeleger. Não, mas Todos os países foram o sucessor ia perder e subiu um monte na pesquisa, vários países. Mas o que está acontecendo? Você só citou o Canadá. Groenlândia com Não teve vários a países. questão E o da Canadá teve Groenlândia problema de também. eleição subsequente. Não, porque as coisas precisam ser verdadeiras aqui. Essa questão. Vai, vamos Paulo, lá. dá a Qual sua foi o verdade pra país gente, que então. As pessoas. Vamos lá, Se vamos quiser, lá.
Vamos lá, vamos. Sim, sim. Etiquetas, vamos lá, me Tô louco mostra pra como é ouvir. que é etiqueta. Quantas Bora vezes lá. você vai me interromper? Vamos lá, Paulo. Tô comendo jujuba, Vamos pode lá. falar, Paulo. Continua comendo jujuba, então. Isso. É importada, não? Não, a gente não tá com esse... É? Produção Não. nacional. Produção produção nacional, nacional. Isso. Produção Prejudicado nacional. Isso agora é com as importante. tarifas, É inclusive. importante. E Exato. depois o Eduardo Vai ser completa. impactado. Isso. Por favor. Então, vamos lá. O exemplo que você está citando é o do Canadá, do poliedro. Né? No primeiro momento, é fato que o Trump atrapalhou a eleição do poliedro. Só que a eleição estava acontecendo durante a treta. No Brasil, a gente tem eleição no ano que vem. Você teve num primeiro momento, olha que coisa interessante. Eu vou pegar a pesquisa da Quest, e com o nariz aqui torcido, porque eu não confio muito em pesquisa da Quest, né? Pesquisa do Instituto Rede Globo, a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado. Mas vamos pegar o dado da Quest. Imagina como é que é no mundo real. No dado da Quest, a aprovação do Lula subiu 3 pontos no momento inicial do negócio. No restante do Brasil, se você pegar todas as regiões do Brasil, todas elas, o Lula não subiu em nenhuma delas. Isso eu tenho que dizer aqui, a Rede Globo falando o dia inteiro, fazendo esse jornalismo porco que eles fazem, e é por isso que os podcasts estão bombando, que a Globo desistiu de fazer jornalismo de verdade. Então, jornalismo porco da Rede Globo, William Bonner fazendo a vergonha que ele faz, o dia inteiro da Globo News fazendo aquele chorume. E aí, com isso e mais, uma fortuna, robôs, uma fortuna de impulsionamento pela Rede Globo, pelo PT, perdão, nas redes sociais, o maior gastador depois do governo em impulsionamento de postagem, segundo o próprio jornal o Globo, olha que coisa, foi o PT. Com isso, o Lula só conseguiu subir 3 pontos e, mesmo assim, a única região na qual ele subiu foi o Nordeste, foi o Sudeste. Agora, você imagina, depois disso, nos monitoramentos de rede social, você já vê uma favorabilidade às tarifas muito grande. Quando a gente conversou com o Departamento de Estado sobre as pesquisas que tinham saído naquele dia, a gente levou um número mostrando, número da própria Quest, um número mostrando que, talvez esse seja da Atlas Intel, para eu ser preciso aqui, que 4 entre cada 10 brasileiros apoiavam tarifas contra o próprio país. O que, se você parar para pensar, você separa o Brasil em 2 grupos. Eu vou ser legal aqui com o Demori, vou separar o Brasil meio a meio, metade apoia o Bolsonaro, metade não apoia. Acho que não é bem isso, mas vamos separar assim. Se 4 em cada 10 Na verdade, a maioria não apoiam, apoia nenhum nem outro, né, Paulo? É verdade. Sim, não, só para Problema do desculpa dado. a mas tem que votar parte. em algum dos dois. É, Tem que tudo votar em bem, algum dos dois. certo, Você mas separa- a gente você tem aí separa dois 20% que para cada votariam no lado, a Bolsonaro. maioria... Atlas Intel, Tudo bem, mas você- Atlas Intel de 11 a potencial 13 de eleitor. junho, 62%, Mas 62% eu consideram seguro- tarifas injustificadas, então não é verdade que é 4 em cada 38. 10. Genial Quest, 79% Não, mas você acabou de dar o dado, rejeitam que as tarifas. 38% é cerca de 4. Sim, não apoiam as cada tarifas. 10 cerca de Ó, 4. eu não quero. A gente arredondou pra aqui- 40, Eu arredondamento. entendi, Estão entendi, cerca. apoiam as tarifas, é isso, 38 não apoiam. É não 4 em apoiam. 10. Perfeito. Tá? 38% são 4 em Isso. 10. Arredondamento aqui. São contra as Chama tarifas, é de isso? cota. Isso. 4 em cada 10 são favoráveis às tarifas, consideram as tarifas justificadas contra o próprio país. Isso Não. foi no momento zero. Não, é meu o contrário. ponto, É o contrário. que é o ponto central nessa história, É o contrário. é 4 em cada 10, 38% são 4 em 10. Tudo Meu bem, Deus mas do a céu, imensa, você mas não tudo precisava ter bem, ido pro MIT mas pra- você tá torcendo a imensa maioria é contra, meu camarada. A maioria é contra. Mas eu não disse que a maioria é a favor, Sim, meu perfeito, Deus do céu. perfeito. Eu não tô torcendo, é que você não tá ouvindo. Perfeito. Vilela, ajusta o som aí do áudio do cara. Tá ajustado aqui. É, que eu tô Vamos lá, comendo finaliza muita então, jujuba. Paulo. Bom, mais Ponto um. central dessa história, para eu poder concluir sem uma interrupção, porque hoje eu aprendi, eu tive uma aula de educação aqui, depois de anos de televisão, aprendi com o pessoal da TV Lula que não pode interromper os outros. Então, deixa eu explicar aqui. O ponto central nessa história é que, num primeiro momento, já houve um apoio muito superior ao que se imaginava, 4 em cada 10. Tá? E num segundo momento, nas redes sociais hoje, você já tem levantamentos mostrando que o apoio tem aumentado. Depois que as sanções vieram em cima dos ministros, esse grau de apoio aumentou. E você vai ver muito em breve, talvez no dia 3, não sei o que o pessoal está decidindo, uma movimentação de rua gigantesca em suporte a essa história. Lembrando, o processo eleitoral é só no ano que vem. Agora, ainda que fosse uma medida extremamente impopular, eu não me importo, eu pessoalmente não me importo, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro vai concordar comigo, ele complementa aqui, se for uma medida imensamente impopular,
que restaure a democracia no Brasil. Nem a medida para as ações, Diogo, e aí respondendo o Diogo, que eu acho que fez uma pergunta inteligente, a medida para as ações não pode ser meramente um cálculo eleitoral. Existem coisas mais importantes do que se algo é eleitoralmente bom ou não. O que a gente está buscando é o restabelecimento da democracia no Brasil. E se as pessoas, num primeiro momento, não entenderem o remédio amargo, não importa. Ainda assim, se esse for o remédio para a restauração da democracia no Brasil, eu acho que ele é adequado, ele deve ser tomado. E o Eduardo complementa isso, ele acha que não, que sim ou que não. Eu estava falando, na verdade, se nada for feito, a gente sequer vai ter uma eleição ano que vem. Né? Vai ter um teatro das tesouras. Eu vi o essa PL, declaração partido, tua. É um recordista de ações. Eduardo, eu vi Oi? essa declaração tua, acho que foi na CNN, né? De como tá, não vai ter. É o seguinte, não vai ter o eleição PL, ano que vem. Vilela, ele é um recordista de ações dentro do STF. A esmagadora maioria delas, por falar. Você vê a todo momento, Gustavo Gaia tem problema, Nicolas sofre condenação, eu também estou lá dentro. Eu estou respondendo a um PAD da Polícia Federal, sendo que eu estou licenciado da PF desde 2015. Aliás, É a Eduardo, primeira vez na história que nós estamos vendo um processo administrativo da Polícia Federal contra um servidor que não está exercendo as funções da Polícia Federal. Eduardo, eu queria aproveitar sobre federal isso. ainda por cima. Agora, você imagina, se um deputado federal, que tem no artigo 53 a garantia da imunidade parlamentar, ele está sendo processado administrativamente, porque ele chamou o super sensível delegado Fábio Schor de cachorrinho, né? E depois eu coloquei um outro adjetivo, porque eu achei injusto com cachorrinho, né? Não vou repetir aqui, mas você imagina só a população para dar opinião na rede social. Tá, Tem Eduardo, como você dizer que isso daí é uma democracia. A liberdade de expressão está na base da democracia, porque a democracia ela pressupõe reformas frequentes. E você só consegue reformar aquilo que você identifica como errado. E para você identificar como errado, você tem que falar, você tem que debater. E esse é o Brasil que a gente está vendo hoje.